Se você se considera esperto, espere até ver os maiores salafrários, trapaceiros e charlatões do mundo animal. Faremos a contagem regressiva dos 10 maiores trapaceiros do reino animal e veremos como se comparam aos humanos vigaristas, desonestos e fraudadores. Você verá que, para alguns animais, o crime compensa, quando é levado ao extremo. Animal Planet. Ao extremo. Trapaceiros. Entrando de fininho na 10ª posição da lista está a raposa. Nas montanhas da América do Sul, a raposa precisa ser ligeira porque por aqui as aves são grandes. A ema não voa, mas enfrenta mesmo a mais faminta das raposas. E a raposa não pode fazer um ataque frontal. Então, ela espera que a família de emas vá embora e aí pode fazer uma omelete com os ovos que não chocaram. O único problema é que aves grandes botam ovos grandes. Ele mal cabe na boca da raposa, mas ela é número 10 na lista porque tem a fama de encontrar soluções marotas para problemas difíceis. Se não dá para morder, chute. Uma pancada forte contra uma pedra é o bastante para quebrar a casca. Com a esperta raposa por perto, não é à toa que a maioria das aves guarde seus ovos em ninhos bem longe do solo. Nem mesmo a mais esperta das raposas pegaria um ovo aqui em cima. Pegaria? Com inteligência, agilidade e beleza, a raposa é um super-herói perfeito. Zorro é a palavra espanhola para raposa, o nome do herói valentão dos filmes. E a maior esperteza dessa raposa humana era a habilidade que tinha em esconder sua verdadeira identidade usando o mais simples dos disfarces. Poucos animais conseguem ser mais dissimulados que El Zorro. Nem mesmo a esperta raposa, e por isso ela é apenas a número 10 da nossa lista. Se você vive no lixo, é lógico que as pessoas vão falar mal de você. É por isso que os ratos aparecem na 9ª posição na nossa lista. Eles têm a reputação de enganar a todos, inclusive a morte.
Odiamos os ratos porque eles são enganadores ao extremo. Eles roubam nossa comida e roubam nosso dinheiro. Todos os anos, só nos Estados Unidos, os danos causados por ratos giram em torno de 19 bilhões de dólares. Por isso, os bandos de ratos causam tantos prejuízos. Mas por que será que eles são tão furtivos? Para começar, eles roubam bem debaixo do nosso nariz. Estima-se que haja 70 milhões de ratos em Nova York, quase 10 ratos por pessoa. Mas é a velocidade e a agilidade do rato que o tornam quase invencível. Afinal, é preciso uma esperteza de rato para saber como roubar comida suspensa num alimentador de pássaros. Os ratos fazem de tudo por uma refeição gratuita. E é por isso que algumas pessoas adoram estes espertos roedores. Este é Larry, o rato sem pelos, e sua devota dona, Debbie do Common. Ela é a fundadora do fã-clube dos ratos da Califórnia. Tudo em volta de Debbie está relacionado aos ratos. Prontinho. Os ratos têm uma má reputação, mas os ratos selvagens, como qualquer outro animal selvagem, só quer sobreviver. Eles não querem nos machucar, mas são espertos e corajosos o bastante para saber que conseguem viver com a comida que deixamos espalhadas por aí. Debbie quer mudar a reputação podre dos ratos. Chegamos. Nós viajamos muito este ano. Vamos a feiras de animais, exposições de animais, e temos um estande onde instruímos as pessoas sobre os ratos. Falamos dos ratos para que saibam como eles realmente são, e não como imaginam que sejam, pelo que é mostrado na TV e nos filmes. Os ratos são animais muito sociáveis e formam fortes laços sociais. Eles se ligam às pessoas, sabem quem você é e têm um relacionamento com você. É por isso que gosto tanto deles. Mas o rato sujo e maligno talvez esteja mais próximo dos humanos do que a gente imagina. O ato de enganar é natural a todos os seres vivos, inclusive aos humanos. De acordo com um psicólogo, você pode ser enganado cerca de 200 vezes por dia. Praticamente uma inverdade a cada 5 minutos. Mas por que trapaceamos? A natureza recompensa trapaceiros bem-sucedidos, permitindo que vivam o bastante para se reproduzir. E como o resto do reino animal, os humanos trapaceiam para evitar problemas ou para conseguir algo que não conseguiriam de outro modo. E o que algumas pessoas mais querem é dinheiro. Mais de 150 milhões de pessoas vão aos cassinos norte-americanos todos os anos. E algumas trapaceiam para ganhar. Um golpe comum é tentar apostar no número vencedor depois que o número saiu. O trapaceiro espera o croupier se distrair e entra em ação. Se um supervisor suspeitar da trapaça, pode pedir para ver a fita de vídeo. Os grandes cassinos possuem milhares de câmeras de segurança para pegar em flagrante um trapaceiro. Este trapaceiro foi pego tentando apostar no número vencedor 26 após o resultado ser conhecido. Ele achou que conseguiria bloquear a visão do croupier. Mas este ratão não conseguiu enganar o sistema. Se olharmos melhor para os ratos, talvez possamos descobrir se eles têm alguma chance de ganhar nossa afeição.
Em certas partes da África, as pessoas têm medo do número 8 da nossa lista. Elas não confiam no camaleão. Em alguns idiomas, a palavra camaleão e mentiroso é a mesma. E como todo bom mentiroso, não dá para acreditar no que sai dessa boca. O que você acha de uma língua que tem o dobro do tamanho do corpo? É como um arpão elástico com goma de mascar na ponta. Mas a maioria das pessoas não confia no camaleão porque ele é o mestre do disfarce. Aqui nesta sala de aula em Los Angeles, o professor de biologia David Highhurst faz uma experiência para ver se o camaleão pode mesmo mudar de cor para se mesclar ao mais extremo dos ambientes. Camuflagem? Será que ele vai ficar desta cor? Todas essas cores? Bem, vamos ver se ele fica da cor da sua camisa. Se o colocarmos numa camisa verde, será que ele fica verde? Afinal, eles são encontrados em árvores cheias de folhas verdes. Por isso, talvez, aqui seja o melhor para ele mudar de cor. Já ficou verde? Todo verde? Bom, eu vou explicar. É um mito achar que os camaleões podem mudar de cor para se mesclar ao ambiente. Eles podem mudar um pouco, mas geralmente é para expressar o seu humor. Quando está de bom humor, o camaleão fica na sua cor normal, verde. Mas se dois machos se encontram, ficam vermelhos de raiva. É fácil saber se um camaleão está bravo. Ele mostra isso no corpo. Isso porque sua pele tem células especiais que se expandem, cheias de pigmentos coloridos. É uma pena que os humanos não emitam sinais tão óbvios. Um bom mentiroso nunca fica vermelho. Mas há maneiras mais sutis de desmascarar um cara de pau. Se você procura um mentiroso, observe os sintomas de ansiedade, como batimentos cardíacos acelerados, suor, agitação ou toques nervosos no rosto. Mas pesquisas científicas mostram que a pessoa pode se entregar pela voz. A ansiedade causa tensão muscular e reduz o fluxo sanguíneo para as cordas vocais. Isto produz um padrão diferente de ondas sonoras, que pode entregar até o melhor dos mentirosos. Infelizmente, é preciso de um equipamento sofisticado de análise de voz para detectar bons mentirosos. É por isso que tanta gente se safa com suas mentiras. Darei ao homem que está trapaceando 10 segundos para sair. Imagine se fôssemos como camaleões e, através da cor da pele das pessoas, pudéssemos dizer o que elas pensam. Mas fico feliz com esse tipo de exame, pois as pessoas devem saber se seu presidente é ou não é desonesto. Bem, não sou desonesto, não sou desonesto. Trabalhei para ter o que tenho. Diferente da opinião popular, parece que o camaleão não é desonesto. Mas mesmo esse lendário mentiroso deve ficar de olhos abertos diante do próximo da lista. Já fomos enganados por camaleões, ludibriados por roedores e trapaceados por raposas. Mas não deixe que as aparências o enganem. Nosso próximo trapaceiro é duro de vencer e mais duro ainda de comer.
A seguir no Animal Planet, ao extremo. O número 7 em nossa lista é um mestre no disfarce. Mesmo para o entomologista Ruud Kleinpast, é difícil encontrar essa lagarta devido à sua incrível camuflagem. Não é fácil ser uma lagarta. Ela é macia, é suculenta, é um bom petisco para aqueles que adoram lagartas. É por isso que elas são as mestres do disfarce, para parecerem tudo, menos comida. Quando você está na base da cadeia alimentar, é bom se parecer com, digamos, cocô de passarinho. É o caso desta lagarta. Ela não é atacada, pois se disfarça de algo que o pássaro já comeu. As lagartas ocupam o 7º lugar na lista, pois usam um grande número de truques para enganar olhares famintos. Outras lagartas são ladras. Elas roubam o veneno das plantas que comem e o usam como toxina na ponta de suas cerdas. E se a situação se complica, algumas lagartas fingem ser bem mais duronas do que na verdade são. Afinal, um pássaro pode perder a fome se pensar que está atacando uma pequena cobra. Mas a lagarta mais radical do planeta vive no Havaí. Ela engana a morte, tornando-se uma assassina. Essas são as únicas lagartas carnívoras do mundo. Sua camuflagem faz com que o caçado se torne o caçador. É incrível como um bom disfarce pode assustar. Shhh, sou eu, mamãe. Veja! Esta é a lagarta do ar. Um avião stealth é tão bem disfarçado que no radar ele parece como um pequeno pássaro e não como um avião. É por isso que ele consegue realizar ataques tão devastadores. A tecnologia do stealth faz com que a forma e o material do avião minimizem os reflexos do radar. Mas essa tecnologia avançada não é novidade para uma lagarta adulta. A mariposa Arctia tem sua própria tecnologia do stealth nas asas. Um revestimento de escamas felpudas absorve não sinais de radar, mas sinais de sonar usados por morcegos caçadores. Assim como o stealth, a mariposa Arctia consegue voar com segurança à noite, tornando-se quase invisível a um morcego faminto. Graças a uma camuflagem inteligente, as mariposas e lagartas deixaram de ser devoradas. Mas por que será que o nosso próximo colocado disfarça sua língua para não parecer uma lagarta, mas sim uma minhoca? Todo pescador é trapaceiro. Ele engana o peixe para que este morda a isca. Mas alguns trapaceiros são melhores que os outros. É por isso que esta tartaruga é a 6ª colocada na contagem regressiva. Peter Taylor, do Zoológico de St. Louis, vai explicar melhor. Esta é uma tartaruga mordedora de 5 anos. Ela se sente ameaçada fora da água e fica com a boca aberta. Veja só o perfil destas mandíbulas.
Para demonstrar os reflexos rápidos desta tartaruga, vou pegar algo macio, um tubo de borracha, e colocar no interior das suas mandíbulas. Veja só a velocidade. Se eu colocasse o meu dedo aí, o corte seria bem profundo. Já uma tartaruga adulta com certeza arrancaria o meu dedo. O difícil é fazer com que um peixe passe por estas mandíbulas letais. Mas é aí que entra em ação esta minhoquinha cor-de-rosa. A tartaruga mordedora é a sexta na nossa lista porque ela realmente sabe usar sua língua ferina. Os peixes são facilmente enganados. Eles pensam que a tartaruga é uma tora no lago. Mas esta tora está armada e é perigosa. Para atrair o peixe até a armadilha, a ponta da língua da tartaruga imita de maneira impressionante uma deliciosa minhoca. E aí, é só uma questão de tempo até que ocorra o ataque. Alguns criminosos humanos deram um passo além e usaram não só a minhoca, mas a tartaruga mordedora inteira para pescar algum dinheiro. Em Balch Springs, Texas, roubaram $50 de um entregador de pizza. 2 bandidos o cercaram numa cabine telefônica e o ameaçaram com uma tartaruga mordedora carregada. Então, cuidado da próxima vez que encontrar uma tartaruga. Elas são mestres na arte de enganar e podem te pegar quando você menos espera. Tira ela! Tira ela! Tira ela! A tartaruga mordedora pode ter uma boca encrenqueira, mas a seguir veremos uma fêmea exibida que mente para poder comer. E veremos um grupo de macacos que rouba seu coração e tudo mais que estiver ao seu alcance. A seguir, em Animal Planet, ao extremo. O quinto colocado na nossa lista traz uma história de sexo e ganância. Jane Stevens, do Zoológico de St. Louis, mostra por que a propaganda é tão importante para o vagalume. A fêmea fica parada quietinha e não tem asas, mas de uma folha ou galho ela pisca. Como se dissesse, ei garotão, estou aqui. E o macho responde, oi, como vai você? E ele vai visitá-la. É uma comunicação, mas não é comum no mundo dos insetos. O brilho em si é algo maravilhoso, pois há cerca de 140 espécies de vagalumes na América do Norte. E todas essas espécies emitem um brilho diferente. Mas não é só o brilho que é importante. Também a forma do brilho. Às vezes ele adquire uma forma, como se você escrevesse seu nome no céu, como fogos de artifício. E também a habilidade de medir os intervalos cada vez que se apagam. Se você consegue decifrar o código do vagalume, fica muito fácil pegar estes insetos. Só é preciso imitar os sinais de luz e os machos virão voando até você. Infelizmente para os machos, há uma fêmea letal que usa alguns truques. Este vagalume fêmea descobriu como imitar o código de luz de outras espécies. Assim, ela pode enviar um convite luminoso para qualquer macho na redondeza.
A femme fatale vagalume é a quinta colocada na nossa lista, pois ao responder o seu chamado, o macho tira a sorte grande. É comido. Ela faz o macho pensar que é um encontro amoroso, mas na verdade, ele entra para o cardápio. Mas os vagalumes não são os únicos animais a usar sinais visuais para atrair um parceiro. A maquiagem é uma das maneiras que as mulheres encontram para realçar seus pontos fortes, tornando-se mais atraentes ao sexo oposto. Felizmente, poucas mulheres comem os homens que atraem. Mas isso não quer dizer que nós, homens, não usamos alguns truques. Há séculos usamos produtos químicos artificiais para nos ajudar a vencer no jogo do amor. Os perfumes, além de ter um bom cheiro, podem conter moléculas que imitam os feromônios sexuais, produtos químicos inodoros que nos tornam atraentes ao sexo oposto. Alguns cientistas acreditam que não existe amor à primeira vista, mas amor ao primeiro cheiro. Ao sentirmos o cheirinho dos feromônios de uma pessoa, podemos achá-la atraente. Mas agora também nessa área é possível trapacear. Pesquisadores da Inglaterra criaram uma solução de feromônios humanos que pode ser usada para aumentar o apelo sexual. Só é preciso aplicar o lencinho de feromônio chamado X-Excite. Os fabricantes dizem que ele aumentará seus feromônios sexuais, dando a você uma vantagem invisível na pista de dança. Pelo menos os cientistas não copiaram os vagalumes, dizendo que nós também devemos iluminar nossos traseiros na pista de dança. O quarto colocado na lista já viveu nas selvas do sudeste da Ásia. Mas então vieram os humanos e os macacos bonzinhos se perverteram. Este templo é devotado a Hanuman, o deus macaco. E estes são os entelos, os macacos Hanuman da Índia. Sua vida é muito boa, pois seu protetor é adorado por milhões de pessoas. Hanuman é um deus poderoso e não aceita que ninguém machuque os animais que protege. Mas alguns macacos se aproveitam da proteção divina e fazem todo tipo de macaquices. Esses primatas privilegiados ocupam o quarto lugar na lista e se tornaram ladrões terríveis. Os turistas adoram ver as macaquices. Mas depois, descobrem que não perderam apenas sua água e seu almoço, mas também suas bolsas, óculos de sol e máquinas fotográficas. Os habitantes são aterrorizados por gangues de macacos famintos, mas sua crença religiosa não permite que machuquem nem mesmo os piores transgressores. Alguns macacos até aprenderam a conseguir comida através da extorsão. Eles esperam que as pessoas pendurem as roupas no varal e então atacam. Se você tentar espantar o macaco para recuperar as roupas, ele foge e você perde suas roupas para sempre. Só quando você joga comida para o macaco é que recebe suas roupas de volta, mais ou menos inteiras. É claro que ameaçar as pessoas para conseguir o que se quer não é nada novo. Algumas pessoas fizeram carreira com isso.
Butch Cassidy e Sundance Kid foram talvez os mais lendários ladrões do mundo. Com o resto da quadrilha, sua especialidade era assaltar trens. Mas as coisas nem sempre saíam como planejadas. Em 1899, eles pararam um trem no interior de Wyoming. Eles entraram no trem carregando dinamite mais do que suficiente para explodir o cofre do vagão expresso. A explosão destruiu o vagão, mas o cofre ficou intacto. Então eles usaram mais dinamite. Desta vez funcionou tão bem que $30 mil voaram pelos ares. Ainda bem que os macacos não têm acesso à dinamite. Mas alguns humanos estão treinando macacos para a fina arte de roubar. Usam o talento natural dos macacos para travessuras e os ensinam a roubar para seus treinadores. Que Butch e Sundance que nada. Estes macacos são os melhores quando o assunto é roubo. Os cães podem ser ensinados a fazer praticamente tudo. Junto. Junto. Vem, vem. Isso. Eles aprendem até a se fingir de mortos. Um truque que foi inspirado pelo animal em terceiro lugar na nossa lista. Porque na arte de se fingir de morto, o melhor é o gambá. Pronto. E este é o gambá. O gambá é o único marsupial nativo das Américas. Não é muito maior que um gato comum e tem movimentos bem lentos. Quando um gambá acha que está encrencado, ele vai para as árvores. Mas às vezes, até isso pode ser perigoso. Os gambás geralmente tentam ficar longe de todos. Mas se forem acossados, eles agem como gambás. Imagine poder se fingir de morto como um gambá. Se você fosse um gambá, não teria nenhum problema em ganhar o Oscar por melhor desempenho como pessoa morta. Mas os gambás não fingem que estão mortos. Eles, numa situação perigosa, entram num coma voluntário. É assim. Primeiro ele baba um pouco e chega até a excretar um muco verde mal cheiroso. Mas o gambá não está só se fingindo de morto. Ele, de fato, está num estado catatônico. Então, se você fosse um gambá, iria parecer que você teve uma parada cardíaca. Não sentiria dor, nem mesmo se cutucassem ou espetassem você. Uma teoria é que a maioria dos predadores gosta de carne fresca. Então, se você já está morto, talvez esteja podre e cheio de doenças. Então, os predadores deixam você vivo para morrer um outro dia. Os seres humanos podem enganar uns aos outros se fingindo de mortos, porque somos ingênuos. Acreditamos em tudo. É por isso que os médicos charlatões faziam tanto sucesso.
Eles afirmavam ter inventado uma cura milagrosa para qualquer doença, embora nem fossem médicos. Mas um inventor conseguiu fazer o remédio mais radical do mundo. Em 1886, John Pemberton tentava achar a cura para a dor de cabeça. O produto não curou muitas dores de cabeça, mas quando misturado à água gasosa, acabou virando a receita da Coca-Cola. Os gambás também inventaram um modo de enganar até o mais faminto dos predadores. Seus truques fizeram com que eles sobrevivessem quase sem mudanças por 70 milhões de anos. Mas, infelizmente, truques antigos não funcionam tão bem no mundo moderno. Não adianta se fingir de morto diante de um carro, pois mesmo assim, ele passará por você. O nome orangotango vem de duas palavras malaias e significa velho da floresta. E como nós, esse velho é esperto o bastante para saber quando sair da chuva. Eles são primatas e, como nós, usam ferramentas para resolver problemas. Na verdade, é devido à sua inteligência que os orangotangos ocupam o segundo lugar na lista de trapaceiros extremos. Se você passar um tempo com um orangotango, verá como ele é esperto. Pergunte a Michelle Farmeire, do Zoológico de Pittsburgh. Orangotangos são ótimos para resolver problemas. Em várias ocasiões pude vê-los fazendo isso. Me lembro quando uma das fêmeas pegou um pedaço de pedra e a usou para tirar a tampa do ralo do cercado em que estava, e era uma peça pesada de metal. Aí ela pegou a tampa do ralo para soltar os parafusos da janela do cercado. Temos que ter muito cuidado com o que damos a eles, porque são inteligentes e hábeis. Por exemplo, quando damos a eles pedaços de bambu, esses pedaços não podem ser muito longos ou muito fortes, senão os orangotangos vão colocá-los no vão das vidraças, mexer nos dutos, acertar as luminárias e utilizá-los como não deveriam. É por isso que o pessoal do zoológico usa orangotangos para testar novos cercados. Se um orangotango não consegue sair, ninguém consegue. Há alguns anos, no zoológico de Omaha, um orangotango ficou tão famoso por abrir portas trancadas que se tornou um membro honorário da Associação dos Chaveiros da Filadélfia. Isso porque, para o orangotango chamado Fu Manchu, escapar de seu cercado tornou-se um jogo que ele jogava sempre com seus treinadores. Fu Manchu secretamente fez uma chave falsa com arame, que ele escondia entre o lábio e a gengiva. Ele a usava para abrir sua porta e depois deixava todos os seus amigos saírem. Enquanto os outros corriam pelo zoológico causando problemas, Fu voltava para sua jaula e ficava sentado inocentemente esperando os guardas do zoológico. Mas nem mesmo o hábil Fu Manchu se compara ao mais extremo artista da fuga de todos os tempos. Nada conseguia deter o incrível Harry Houdini. Vocês estão vendo imagens do maior mágico que o mundo já conheceu. Um homem que divertia, chocava e surpreendia público e cientistas com a maior facilidade. O nome Houdini representa feitos chocantes e incompreensíveis, similares a este. Houdini afirmava que era capaz de escapar de qualquer coisa.
Ele até oferecia recompensas para quem conseguisse prendê-lo. E ele conseguiu escapar de um cofre à prova de ladrões, de um piano ao qual foi amarrado, de um caixão, um barril de cerveja e até de uma lula gigante. O orangotango é o Houdini peludo do mundo animal. Mas dificilmente saberemos se um orangotango pode escapar de uma lula gigante. Porém, nem mesmo estes mestres da trapaça são os maiores malandros da nossa lista. Já vimos 9 concorrentes, os piores entre os piores. Mas apenas um animal é o maior trapaceiro. É o número 1 e ele vem a seguir no Animal Planet ao extremo. Imagine se sua família fosse enganada pelo trapaceiro mais extremo do planeta. O que você diria se seu bebê fosse trocado por um bebê que cresce muito, muito mais? Se você fosse enganado pelo número 1 da nossa lista, ficaria com um bebê que atinge um tamanho 10 vezes maior que o seu tamanho. É isso que acontece se você é trapaceado pelo cuco. O golpe começa quando a fêmea do cuco invade o ninho do pobre rouxinol pequeno dos canaviais. Primeiro, ela tem que se livrar do ovo do rouxinol. Ela então bota um ovo seu, substituindo o ovo do rouxinol. Por isso, o cuco é o número 1 na nossa lista por ser um mestre do disfarce. Seu ovo na frente do ninho é tão bem disfarçado que o rouxinol acredita ser um de seus próprios ovos. Mas o golpe não termina aqui, porque os filhotes de cuco são terríveis. Assim que sai do ovo, o cuco se livra de seus concorrentes. Faz isso bem debaixo do nariz da mãe adotiva. Depois ele literalmente expulsa seus pais de casa. O pobre casal de rouxinol acaba alimentando um bebê que é 10 vezes maior que eles. Mas os rouxinóis não têm escolha, pois este bebê faz parte da máfia. Os mafiosos imperavam na Chicago dos anos 20. Seu cartão de visita podia dizer que se tratava de um vendedor de mobília usada. Mas, na verdade, Al Capone era um gangster. Ele dominava Chicago. Se você se metesse com Capone, era o seu fim. Os cientistas descobriram que o cuco é o Al Capone do mundo dos pássaros. Quando pesquisadores removeram os ovos de cuco dos ninhos de pegas, alguns dias depois, quando retornaram, mais da metade dos ninhos havia sido totalmente destruída pela máfia do cuco. Parece que os cucos fazem aos pássaros uma oferta irrecusável. Cuide de meu bebê ou sofra as consequências. Não é à toa que, em relação à deslealdade, o Cuco Capone é o mais extremo. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.